Pense rápido. E se uma máquina pudesse aprender sozinha, tomar decisões e superar humanos em tarefas complexas? Isso não é ficção científica. Hoje, algoritmos diagnosticam doenças, dirigem carros experimentais, recomendam o que assistimos, filtram bilhões de informações e ajudam a treinar novos sistemas que parecem cada vez mais inteligentes. Mas aqui está o fato histórico que muitas pessoas não conhecem. A ideia fundamental da inteligência artificial nasceu décadas antes da internet existir, quando computadores ainda ocupavam salas inteiras e tinham menos poder de processamento do que um relógio digital moderno. Como cientistas, chegaram à conclusão de que máquinas poderiam pensar. Porque a pesquisa em inteligência artificial passou por períodos de enorme entusiasmo, seguidos por décadas de frustração. E o que mudou recentemente para que sistemas de aprendizado de máquina passassem a dominar áreas inteiras da ciência, da indústria e da vida cotidiana? Para entender isso, precisamos voltar a 1936, quando um jovem matemático britânico chamado Alan Turing publicou um artigo que mudaria para sempre a ciência da computação. Nesse trabalho, ele descreveu um modelo teórico de máquina capaz de executar qualquer cálculo lógico que pudesse ser formalizado. Essa ideia ficou conhecida como máquina de Turing. Naquele momento, Turing não estava tentando criar inteligência artificial, mas estabeleceu algo muito mais profundo. Ele demonstrou que processos de raciocínio poderiam ser representados por símbolos manipulados por regras formais. Poucos anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou em Bletchley Park, ajudando a quebrar códigos nazistas. Essa experiência reforçou uma percepção poderosa. Se uma máquina pudesse manipular símbolos seguindo regras, talvez também pudesse reproduzir certos aspectos do pensamento humano. Em 1950, Turing publicou um artigo histórico chamado Computing Machinery and Intelligence. Nele propôs uma pergunta direta e radical para a época. Máquinas podem pensar? Em vez de discutir definições filosóficas abstratas, ele sugeriu um experimento conhecido hoje como teste de Turing. Se um humano conversasse com uma máquina e não conseguisse distinguir se estava falando com outro humano ou com um computador, a máquina poderia ser considerada inteligente. Essa proposta abriu caminho para um novo campo científico. Mas a inteligência artificial, como disciplina formal, surgiu alguns anos depois, em 1956, durante um evento histórico no Dartmouth College, nos Estados Unidos. A conferência foi organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. Foi ali que o termo Artificial Intelligence apareceu oficialmente pela primeira vez em um projeto de pesquisa. Os pesquisadores que participaram desse encontro acreditavam que seria possível reproduzir aspectos fundamentais da inteligência humana em máquinas. A visão era ambiciosa. Eles imaginavam que computadores poderiam compreender linguagem, resolver problemas complexos e até aprender com experiência. Durante as décadas de 1950 e 1960, esse otimismo parecia justificado. Surgiram programas pioneiros que resolviam problemas matemáticos, jogavam damas e demonstravam formas iniciais de raciocínio lógico. Um exemplo importante foi o Logic Theorist, criado por Allen Newell e Herbert Simon em 1956. Esse programa conseguia provar teoremas matemáticos a partir de regras lógicas, algo que até então parecia exclusivamente humano. Outro avanço ocorreu com o desenvolvimento dos primeiros modelos de redes neurais artificiais. Em 1957, o psicólogo Frank Rosenblatt criou o perceptron, um sistema inspirado no funcionamento simplificado de neurônios biológicos. O perceptron conseguia aprender a classificar padrões simples a partir de exemplos, um princípio fundamental do aprendizado de máquina. Mas o entusiasmo inicial encontrou um obstáculo inesperado. Os computadores da época eram extremamente limitados. Problemas que pareciam simples para humanos exigiam quantidades gigantescas de cálculo. Além disso, muitos sistemas dependiam de regras programadas manualmente, o que tornava difícil lidar com situações complexas do mundo real. Em 1969, Marvin Minsky e Seymour Papert publicaram um livro que demonstrava limitações matemáticas importantes dos perceptrons da época. Isso gerou grande ceticismo em relação às redes neurais. Ao mesmo tempo, governos e instituições começaram a perceber que as promessas iniciais da inteligência artificial estavam demorando muito mais para se concretizar. Esse período ficou conhecido como o primeiro inverno da inteligência artificial. O financiamento diminuiu drasticamente e muitos projetos foram abandonados. Mesmo assim, a pesquisa continuou evoluindo em outras direções. Durante as décadas de 1970 e 1980, surgiram os chamados sistemas especialistas. Esses programas capturavam conhecimento de especialistas humanos e o transformavam em regras lógicas que o computador podia aplicar para tomar decisões. Um exemplo famoso foi o sistema MyScene, desenvolvido na Universidade de Stanford na década de 1970 para auxiliar no diagnóstico de infecções bacterianas. Embora esses sistemas funcionassem bem em áreas específicas, eles também tinham limitações claras. Construir e manter enormes bases de regras era trabalhoso e
pouco flexível. Conforme os problemas se tornavam mais complexos, os sistemas especialistas começavam a falhar. Isso levou a um segundo inverno da inteligência artificial no final dos anos 1980. Mais uma vez, expectativas exageradas haviam superestimado o que a tecnologia podia realmente fazer. Mas ao mesmo tempo, uma transformação silenciosa estava acontecendo dentro da própria ciência da computação. Pesquisadores começaram a perceber que, em vez de programar todas as regras manualmente, seria mais eficaz permitir que computadores aprendessem padrões diretamente a partir de dados. Essa mudança deu origem ao campo moderno do aprendizado de máquina. Algoritmos passaram a analisar grandes conjuntos de dados e extrair relações estatísticas que permitiam fazer previsões ou classificações. Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, avanços em estatística computacional, aumento do poder de processamento e crescimento exponencial de dados digitais criaram as condições ideais para essa abordagem. Um momento simbólico aconteceu em 1997, quando o supercomputador Deep Blue, desenvolvido pela IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Foi a primeira vez que um campeão mundial em título perdeu uma partida oficial contra um computador sob condições de torneio. Mas a verdadeira revolução ainda estava por vir. A partir de 2010, três fatores convergiram de maneira decisiva: o crescimento massivo de dados digitais, a capacidade de processamento paralelo das GPUs e novos avanços matemáticos em redes neurais profundas. Essas redes neurais profundas, conhecidas como Deep Learning, permitiram que computadores aprendessem representações complexas diretamente dos dados. Sistemas passaram a reconhecer imagens, entender fala e traduzir idiomas com níveis de precisão nunca vistos. Em 2012, um sistema chamado AlexNet venceu uma competição internacional de reconhecimento de imagens com uma margem de erro dramaticamente menor que os métodos anteriores. Esse evento marcou o início da explosão moderna da inteligência artificial baseada em aprendizado profundo. Poucos anos depois, em 2016, outro marco histórico ocorreu quando o programa AlphaGo, desenvolvido pela DeepMind, derrotou Lee Sedol, um dos maiores jogadores do mundo no jogo Go. Esse jogo possui um número de possibilidades tão grande que durante décadas foi considerado impossível para máquinas dominarem. Hoje, a inteligência artificial está presente em praticamente todos os setores da sociedade. Sistemas de aprendizado profundo auxiliam no diagnóstico de câncer em imagens médicas, ajudam cientistas a prever estruturas de proteínas, otimizam logística global, detectam fraudes financeiras e analisam grandes volumes de dados científicos. Empresas de tecnologia, universidades e centros de pesquisa investem bilhões no desenvolvimento de modelos cada vez mais sofisticados. O que começou como um experimento teórico sobre manipulação de símbolos se transformou em uma das áreas mais influentes da ciência contemporânea. Mas quanto mais avançamos, mais profunda se torna a pergunta que iniciou toda essa jornada. Se inteligência pode emergir de sistemas matemáticos treinados com dados e algoritmos, então talvez a questão mais perturbadora não seja se máquinas podem pensar. A questão real pode ser outra. Se conseguimos construir sistemas capazes de aprender, raciocinar e criar soluções complexas, o que exatamente define a fronteira entre inteligência humana e inteligência artificial?